Quais são os planos da Prefeitura para melhorar ainda mais o nível da educação municipal? Bom, a nossa educação em Joinville ela já é um bom exemplo para o Brasil. Então Joinville pode se orgulhar realmente dessa educação. Eu falo que a gente sempre tem que lapidar a nossa educação. Então não é mudar ou não, agora tem que fazer diferente. Não, é ir melhorando, né, e lapidando. Então nós estamos projetando, por exemplo, para os próximos anos, né, um aumento das atividades extracurriculares. Também, ano que vem, praticamente 40% dos alunos vão participar de cursos de reforço. Em virtude da pandemia, tiveram muita dificuldade, então a gente tem que ter esse atendimento individualizado. Nós estudamos algumas cidades que tiveram um crescimento nos seus resultados, são aquelas cidades que fazem, por exemplo, provas a cada trimestre, por exemplo, iguais para todo mundo, para a gente saber como que está aquela escola, quem está bem na escola, quem não está e por quê, e quem, por exemplo, não está bem, já entrar com reforço durante o próprio ano, para que ninguém venha perder o ano. Então isso é fundamental. E é claro, projetos executivos para a gente ampliar o tamanho das nossas escolas, porque a gente tem um sonho de um dia a gente ter aulas integrais. O aluno entra de manhã e sai só à tarde. Só que hoje não é possível porque a gente não tem sala de aula para todo mundo. Hoje de manhã a gente já tem a escola lotada com a turma do matutino e a turma do vespertino. E a gente quer que todo mundo fique nas salas. Então tem um projeto bem audacioso da gente ampliar o número de salas de aula em Joinville para começar com o ensino integral em algumas escolas. Sim. Como a gente sabe, a gente está vivendo um momento muito difícil e uma das nossas luzes no fim do túnel, desculpa, é a vacina. Como anda o cronograma de vacinação da nossa cidade e nós, jovens e adolescentes, a gente tem alguma esperança de sermos vacinados até o final do ano? Olha, a vacinação está indo muito bem. Nós estamos muito organizados aqui em Joinville. Então a gente tem, por exemplo, a gente tem seringa, né, para tudo, a gente tem 80 postos de vacinação, nós temos servidores bem comprometidos com a causa. Temos um sistema que é um sistema diferenciado em todo o Brasil, que é o agendamento online, que faz com que as pessoas não precisam pegar fila, ficar em drive-thru, né? E quando ela consegue o agendamento também, ela tem certeza que a dose dela está lá. Então isso está funcionando bem. O que a gente precisa para acelerar mais? Receber mais doses. O município recebe doses de quem? Do governo federal. O governo federal compra, manda para o estado separa para os municípios. Então, se a gente receber mais doses, a gente acelera. Pela previsão que a gente está tendo, a gente consegue imunizar toda a população adulta, e a gente fala de 20 anos mais, até outubro. Depois disso, aí começam realmente os mais jovens. A gente imagina que até o final do ano os mais jovens possam também já receber a sua primeira dose. Nossa, isso é uma grande notícia porque, pelo menos na minha visão, nós jovens vindo para a escola, participando desses projetos, a gente, não que os adultos não estejam, mas a gente está muito mais vulnerável. Porque a gente tem contato com colegas, a gente tem contato com professores. Claro, os adultos têm contato com os colegas de trabalho, mas os jovens a gente está aqui 5 dias na semana sim, semana não, mas acaba que ainda é perigoso. E antes a gente ficava nessa incerteza de será que a gente vai tomar vacina? Será que a gente também vai se proteger? Porque não adianta de nada só os adultos se protegerem e a gente que está aqui não se proteger também, né? Mas Joinville foi a única cidade em todo o Brasil, de mais de 500 mil habitantes, que começou as aulas presenciais já no ano letivo. Isso é um ganho de aprendizagem enorme para todos vocês. É fundamental a gente vir para a escola e participar da escola. E a gente tomou essa decisão em cima de dados científicos. Então os jovens eles não têm um risco, né, de morte, por exemplo, que adultos têm em relação ao Covid. São casos muito raros de jovens que morreram com Covid. E a gente sempre analisou esses casos e são casos que tinham a ver com comorbidades graves. Então, os jovens podem pegar o Covid? Sim, podem, mas a chance de ter estado grave é mínima, né? Então esse risco realmente é muito baixo. Então a escola ela é segura, né? A gente tem acompanhado todos esses números
aqui. E é claro que se a gente conseguir imunizar todo mundo, é melhor para todo mundo. Mas não significa que vocês estão em risco caso vocês não recebam a vacina o quanto antes. Sim. E agora, mudando completamente de assunto, qual foi seu principal incentivador para iniciar sua carreira política? Antes de você, alguém da sua família já havia tentado entrar? Então, eu tenho um tio que já foi deputado estadual, Sérgio Silva, mas ele há muito tempo está fora da política, né? E eu diria assim até que a política que eu conhecia, né, e que eu escutava, eu não queria nem participar, então eu fiz o que muitos talvez brasileiros fazem, que não querem saber de política e não querem participar, né, e isso fez com que eu realmente me afastasse. Só que foi em 2015, quando o Brasil começou a entrar novamente numa crise, que era a crise econômica que a gente estava tendo, o impeachment da Dilma ia começar e tudo mais. Aí eu fiquei muito preocupado com aquilo, com o Brasil, e eu disse, olha, talvez isso seja a primeira vez que eu vou pensar em preparar os meus filhos para irem morar fora do Brasil. E aquilo me doeu muito, porque eu gosto demais do Brasil. E eu já morei fora do Brasil, e eu sei que o Brasil é um país fantástico para morar. O povo brasileiro não tem igual. É o povo mais querido, amável, criativo, gosta de família, gosta de estar junto. Então é muito triste a gente pensar que jovens ficam imaginando que o seu futuro seria melhor fora do país. Aí quando a gente olha aqui, qual é o grande problema do Brasil? É a politicagem, a política feita de forma errada. Isso é que fez me motivar e dizer assim, olha, se cada vez mais pessoas corretas, pessoas do bem queiram participar da política, a gente pode mudar o nosso país. O que a gente não pode é dar de ombro, é dizer assim, isso não me pertence, o governo não me pertence, como se o governo fosse lá em Brasília e não tivesse nada a ver com a nossa cidade. Então é isso que me motivou. E aí surgiu o Partido Novo, é um partido completamente diferente dos demais partidos. Eu acreditei nessa proposta, que era uma proposta bem diferente, de não usar fundo eleitoral e fundo partidário, de não fazer coligações partidárias, coisa que eu pessoalmente acho que é errado. Você usar o dinheiro público para pagar uma campanha quando falta dinheiro para muita coisa, eu acho errado. Então eu acreditei nessa colocação e disse, bom, tá aí, é o momento certo, é o momento que a minha carreira permitia, que eu já estava deixando a presidência da empresa, e aí aconteceu. E você incentivaria seu filho a participar da política? Por quê? Sim, eu incentivo todo mundo a participar, porque tem várias formas da gente participar da política. Por exemplo, se vocês aqui na escola montarem um grupo de alunos, de representação de alunos, seja grêmio estudantil, tudo mais, isso já é fazer política. Se vocês participarem, por exemplo, da associação do bairro, já é fazer política. Participar do CONSEB já é fazer política. Então fazer política, não necessariamente você tem que assumir um cargo público para fazer política. A gente faz política todos os dias. Então quando a gente conversa com os colegas, uma simples decisão, de quais perguntas vocês fariam para o prefeito, eu tenho certeza que gerou várias discussões entre vocês e vocês chegaram ao senso comum. Isso é fazer política. A política é cada um poder dialogar, conversar, passar as suas opiniões, mas depois chegar todo mundo a um senso comum, aquilo que fica bom para todos. Exatamente. Então essa é a boa política. O que eu chamo da política ruim, eu chamo de politicagem. Politicagem é aquela pessoa que se utiliza de um poder em benefício próprio. Então eu sou prefeito, eu vou fazer as leis para eu ganhar mais, eu vou fazer as coisas para eu ter o poder. Isso é politicagem, isso a gente tem que tirar fora. Agora, a partir do momento que a gente faz a boa política, isso é fantástico. Nós, seres humanos, somos seres políticos. Nós somos bichos que precisam ser sociáveis. A gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, a gente precisa chegar no senso comum. Então isso que é fazer uma boa política. Então sim, eu incentivo os meus filhos a fazerem a boa política todos os dias, com os amigos, e quem sabe isso lá na frente pode vir a ser uma profissão, ou não, ou uma atividade voluntária de ser um político no bairro, fazer uma ação política via associação de moradores, que é fazer política de forma voluntária. Isa, sua segunda pergunta. Então, uma das suas principais propostas durante sua campanha foi sobre os investimentos na educação. Quais são as outras propostas? Nossa, a gente tem tanto investimento na cidade de Joinville para acontecer.
Nós, sem dúvida nenhuma, a educação ela vai receber um aporte enorme, né, de investimentos. A gente tem praticamente projetado, né, quase 30 necessidades de construir CIs, que são creches. Então a gente vai tentar desenvolver esses projetos para a gente conseguir começar a construir essas creches e a ampliação das salas de aula, é claro, e a valorização dos professores com projetos meritocráticos, onde a gente consegue aquelas escolas que têm um melhor desempenho, terem um bônus de repente para o professor. Isso é uma coisa bem legal que várias cidades estão fazendo. Isso dá um resultado bem legal, que a gente valoriza aquele professor. E projetos de infraestrutura, por exemplo, a gente está aqui na região sul, né, então é extremamente necessário, por exemplo, a pavimentação aqui da rua, né, então esse é um dos projetos que está colocado. São quase 80 milhões de reais que vão ser investidos em asfalto aqui na região sul no próximo ano. Então isso é bastante obra que vai acontecer. Fora as pontes, né, como a ponte Joinville, que é a ponte Ademar Garcia, que começam as obras ano que vem. Aí depois tem mais 3 pontes que a gente está tentando também tirar do papel, que é a ponte Enacar, que sai atrás da Arena Joinville, então ela ajuda também a Zona Sul também a se deslocar. A ponte Anêmonas, que faz um binário com a ponte a Guanabara, então também ajuda o pessoal que mora no Fátima, aquela região também a se deslocar. Então a gente está muito preocupado com essas obras de infraestrutura e mobilidade urbana. Sim. Começamos agora o segundo semestre do seu primeiro ano de mandato. Você pode nos contar um pouquinho sobre as principais pautas desses próximos 6 meses? Olha, os primeiros 6 meses foram muito trabalhados, assim. Os primeiros 6 meses ele tem uma dificuldade grande, porque a gente tem que montar primeiro o time. Você imagina, as eleições ano passado, elas foram postergadas um mês. Elas foram atrasadas um mês. Na prática, para eu que assumi a prefeitura nova, né, como primeira vez, eu tive um mês a menos para eu me preparar para assumir em janeiro. Então eu tive só o mês de dezembro para entrevistar todos os secretários e aí começar em janeiro. Então esse foi o grande primeiro desafio que a gente viveu. Depois veio o Covid, a gente assumiu a prefeitura embaixo da água, estava 6 bairros com enchente em janeiro, né? Mas mesmo assim a gente já conseguiu fazer boas entregas, como a regularização da Vigorelli, que são 30 anos ali que eles não tinham a documentação, a gente vai conseguir agora fazer a documentação. E os próximos passos agora é a gente continuar no embelezamento de Joinville, então a gente continuar esse trabalho das praças e parques, que a gente está revitalizando, deixando essas praças mais bonitas. Tem um projeto também dos passeios públicos, eu quero ver se a gente consegue esse ano já dar ordem de serviço, que é lá no Paranaguamirim, que você pega uma avenida, você asfalta e faz toda uma calçada em volta para as pessoas correrem no final da tarde e tudo mais. Então são projetos para que a gente leve o lazer para dentro do bairro, para que as pessoas tenham qualidade de vida, possam correr, possam fazer exercícios, que isso é trabalhar na prevenção da saúde. Então tem muitos investimentos a serem feitos. Sim. Luiz, sua quarta pergunta. E diante do histórico negativo dos prefeitos anteriores, qual legado você quer deixar como prefeito e como pessoa? Olha, eu quero, a primeira coisa que eu sempre coloquei, eu quero resgatar o orgulho do joinvilense pela nossa cidade. E o orgulho do joinvilense pela nossa cidade, ele passa principalmente por deixar uma cidade mais bonita, uma cidade para pessoas. É isso que a gente está fazendo. Então essa revitalização dos parques, e o grande projeto que eu gostaria de entregar para Joinville é o Parque Porto Cachoeira, que transforma todo o Rio Cachoeira em volta dele num grande parque linear. Então onde todo mundo vai poder passear, vão ter restaurantes, bares, então é um projeto que vai mudar completamente a cara de Joinville. É um projeto legal, porque ontem eu fui até tirar umas fotos e eu fui nessa área do Rio Cachoeira e, querendo ou não, uma área que tá muito, pode-se dizer assim, morta, porque, querendo ou não, hoje em dia só os carros passam ali e a gente ainda passa de janela fechada porque é muito fedido. Então eu acho que é um projeto legal e que tem muito a, como que fala, mostrar. Você tem toda a razão. Por exemplo, Joinville, ela nasceu pelo Cachoeira. Aí o que Joinville fez? Começou a poluir o Cachoeira. Aí deram as costas para o Cachoeira. Todo mundo começou a construir e fazer de conta que o Cachoeira não existia. O que a gente quer é voltar a Joinville e olhar para o Cachoeira. E esse olhar para o Cachoeira, ele vai forçar a prefeitura, por exemplo, a acelerar o processo de esgoto sanitário. Pra gente, hoje Joinville tem só 40% de esgoto tratável.
Então 60% do esgoto ainda vai para os rios. E isso é um absurdo a gente pensar que uma cidade como Joinville ainda é assim. Então nós temos um projeto audacioso para chegar em 4 anos, mais de 70% do esgoto tratado. E mais anos depois, mais 4, 5 anos depois, praticamente 100% do esgoto tratado em Joinville. Isso vai deixar o rio transparente, vai deixar o rio com vida novamente. E aí, se você faz um parque em volta dele, você passa a ter um grande parque bonito, porque a gente tem aquelas árvores do lado do rio Cachoeira, aí você imagina botar calçadas embaixo delas, cadeiras, mesas para piquenique, E final de semana a gente pode fechar o trânsito ali, que não vai atrapalhar o trânsito, e as pessoas podem usar o food truck, sentar, passar o dia ali embaixo daquelas árvores e do lado de um rio despoluído. Sim, é um ótimo projeto, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. E agora, falando um pouquinho sobre iluminação e os radares de velocidade da nossa cidade, também comentando ontem, eu passei a tarde no centro da cidade, eu percebi que a maioria dos radares estão com sacos de lixo onde eram as câmeras, e a iluminação também está começando a ficar muito precária. Vocês têm algum projeto para isso? Bom, esses dois são dois pontos que tu pegou, assim, que é bem importante a gente falar. A iluminação pública, a gente assumiu o governo sem o contrato assinado, o governo passado. Eu não posso ficar falando mal do governo passado, mas nesse ponto eu sou obrigado a dizer, nós recebemos o governo sem o contrato assinado. Então isso faz com que a gente tenha que licitar. O processo de licitação é como um processo de compra, só que dentro do poder público não é você pegar o dinheiro, vai lá e compra o material, como a gente faz no poder privado. No poder público você tem que licitar. E o processo de licitação leva no mínimo 60 dias. Por lei, ele fica 30 dias aberto, aí durante esses 30 dias as empresas que querem prestar aquele serviço se inscrevem, aí depois fica mais 30 dias abertos para as empresas discutirem entre si quem é que vai ganhar e por que vai ganhar. Se elas não se brigarem, termina em 60 dias. Geralmente elas se brigam ainda, leva 90 dias. Então a gente assumiu a prefeitura sem isso daqui. Então a gente teve que correr contra o tempo e a gente conseguiu efetivamente assinar o contrato de mudança de lâmpadas queimadas de Joinville em maio. Então desde maio eles estão trabalhando para mudar todas as lâmpadas. Só que quando eles começaram já tinha mais de 5.000 lâmpadas queimadas em Joinville. Então agora faltam só mais 1.300. Hoje a gente estava vendo aí. Então ainda tem lâmpadas para trocar, mas já estão trocando. Quanto ao radar, mesma coisa. Nós também assumimos e o contrato dos radares em Joinville também tinha passado o tempo e tem que ser licitado um novo sistema de radar. E a gente está preparando então essa licitação e até o final do ano então a gente vai voltar a ter os radares, lombadas eletrônicas funcionando, que hoje realmente todas não estão funcionando. Exatamente. Luiz? As escolas receberam muitos materiais didáticos, microscópio, vidraria, planetário, jogos de montar. Mas como as escolas não têm estruturas nem lugares adequados para guardá-los, você tem alguma proposta para solucionar esse problema nas escolas? Eu concordo, e isso acontece por uma distorção da lei federal. A lei federal ela exige que o município ela tenha que gastar 25% do seu orçamento em educação. Na prática isso parece ser muito bom, na teoria, mas na prática o que acontece? Chega final do ano, a prefeitura ela tem que gastar X milhões de reais, porque senão ela vai ser penalizada no próximo ano. E aí o que os governos anteriores faziam sem uma organização? Chega no desespero, compra um material didático e manda para as escolas. Mas as escolas não foram preparadas, não tem sala de aula, não tem ambiente para receber. Por quê? Para a gente construir a escola, para a gente ampliar a escola, tem que ter projeto executivo, arquitetônico, de engenharia. É mais difícil do que eu comprar, por exemplo, computadores e mandar para a escola. Então esse ano vai acontecer isso. Esse ano nós temos um montante bem grande para gastar na educação. Não tem nenhum projeto executivo pronto para ser licitado obras nas escolas, então nós vamos ter que comprar equipamentos para as escolas e tudo mais para gastar esse dinheiro, para investir esse dinheiro, e a partir do ano que vem então a gente quer aí investir todo esse dinheiro na ampliação de salas de aula, dando mais condições também para professores, concurso público para novos professores, então isso tudo começa a partir do ano que vem. E quais são os seus projetos para a Zona Sul de Joinville? Então, na Zona Sul, a gente tem esse olhar
bem cuidadoso para a parte de mobilidade. Então nós estamos aí, são 3 pontes basicamente que vão ajudar a desafogar o trânsito na Zona Sul, que é a Ponte Nacara, a Ponte Anêmonas, a Ponte Ademar Garcia, mais quase 60 milhões de reais que já estão sendo investidos em pavimentação nesse ano. Chega também ano que vem quase 70 milhões de reais de investimento também em pavimentação. Então isso é bastante asfalto aqui na Zona Sul, porque a Zona Sul, hoje, eu quase caí para trás quando eu vi esse número, 70% das ruas na Zona Sul são de barro. E nenhuma outra região na cidade é assim. Então isso é um grande problema. E a prefeitura não tem dinheiro para fazer tudo isso. Então a gente está escolhendo quais ruas. Aquelas ruas que tem escolas, que tem unidades básicas, que tem linhas de ônibus, escolas que tem serviço público. E também aquele projeto dos passeios públicos, de criar esses ambientes de lazer dentro dos bairros. Então o primeiro a ser criado vai ser lá no Panágua, que a gente entende que o Paranaguá-Mirim precisa de um ambiente desse, porque ele tem pracinhas muito pequenas, ele não tem um ambiente legal. Por exemplo, a Ademar Garcia tem o Parque São Francisco, e ali no Paranaguá-Mirim eles não têm. Então são esses investimentos que vão acontecer na região sul. Agora vamos para uma pergunta que provavelmente muitas pessoas queriam. Sobre a reforma da Previdência. Tem muita gente discute sobre se tem déficit, se não tem déficit. O que a reforma da Previdência realmente faz e se tem ou não déficit? Bom, o déficit atuarial, primeiro explicar o que é. O déficit atuarial, ele é uma conta matemática feita para daqui a 75 anos. Então, com as regras de hoje do IPREVILE, se nada for feito, o que vai acontecer daqui a 75 anos? E por que eles fazem com 75 anos? Porque quem vai se aposentar não vai se aposentar hoje. Quem está entrando na prefeitura agora, entra agora e pensa em se aposentar lá na frente. Então essa conta sempre tem que ir sendo feita. E essa conta ela é feita anualmente. Todo ano é feito o cálculo do déficit atuarial. Então, quando a gente olha para daqui a 75 anos, se nada mudar, vai ter um déficit de 1 bi e 300 milhões de reais. É muito dinheiro. E essa conta, se nada for feito, ela pode destruir o IPREVILE. O IPREVILE é um instituto de previdência fantástico. Ele dá condições de segurança para a aposentadoria dos servidores públicos em Joinville e que a gente tem que manter isso. Então, olhando esse cenário, a gente teve que propor, eu falo assim, não é uma vontade minha, nós tivemos que propor a reforma da Previdência para mudar essas regras. E por que isso acontece? Primeiro porque o ser humano está vivendo mais. Então, quando o IPREVILE foi montado há 25 anos atrás, a expectativa de vida era menor. As pessoas viviam menos. Em 1940, por exemplo, para vocês terem uma ideia, uma pessoa de 45 anos de idade já era considerada velha. Hoje, uma pessoa com 70 anos de idade, ela não é considerada velha. Ela está trabalhando, ela está se exercitando, ela está saindo de casa. Então, olha como isso muda. Só que a pessoa, ela continua se aposentando com a mesma idade. Então ela se aposenta, se aposenta com 50 anos. Ok, há 20 anos atrás ela se aposentar com 50 anos, ela já estava velha. Ela ia viver quanto tempo mais? 10 anos, 15 anos? Hoje ela se aposenta com 50 anos e ela vai viver até os seus 80, 90 anos. Então ela fica mais tempo aposentada. E aí acontece o desequilíbrio do que realmente está acontecendo. Então a reforma da Previdência ela é necessária. O déficit atuarial ele já existe desde 2003, ele veio crescendo e ele passou a desandar rapidamente depois de 2018 por causa dos juros, porque os juros no Brasil eram em torno de 20% ao ano e agora os juros estão em 3% ao ano. E como o IPREVILE é como se fosse um banco, o IPREVILE tem quase 3 bilhões de reais em patrimônio. O que o IPREVILE faz? Pega esse dinheiro e aplica esse dinheiro em aplicações financeiras. Quando você põe a aplicação financeira e ele rende 20% ao ano, ele dá um rendimento de quase 400 milhões a 500 milhões de reais por ano, só com o dinheiro lá investido. Quando os juros baixam, ele passa a render 100 milhões por ano. E o IPREVILE deixou de rentabilizar 300, 400 milhões por ano. Aí o déficit atuarial subiu. E o déficit atuarial vai continuar subindo. Por isso a reforma da Previdência é tão importante. Luiz, tá 3. Ah, não, já foi. João, sua primeira pergunta. Como você se vê no futuro e como vai chegar lá?
Como eu vejo no futuro, eu acho que com menos cabelo, com mais cabelo branco. E tô tentando não engordar, para não ficar aquele político gordo. Olha, eu costumo não planejar muito no meu futuro. Não sei ainda se eu quero seguir carreira política. Eu estou me dedicando todos os dias ao dia a dia de Joinville, estou me dedicando para os 4 anos, e por hora é isso, não quero nem pensar outros caminhos. João, sua terceira pergunta. Descreva uma ideia que você teve para melhorar os últimos processos em que trabalhou. Qual foi o resultado? Melhorar os últimos processos? Olha, nós temos hoje em Joinville um problema que se chama burocracia. Então, para você abrir uma empresa em Joinville, demora muito. Isso não é só Joinville, Brasil é um país muito burocrático. Então, a gente está tentando desmontar essa burocracia. Então, por exemplo, um dos casos que a gente conseguiu fazer foi a regularização fundiária da Vigorelli, em que tinha um decreto do governo anterior, um decreto do prefeito. O decreto é como se fosse uma norma feita pelo prefeito e que dificultava fazer a regularização fundiária de Joinville. Então a gente identificou isso, reescreveu esse decreto e agora a gente está conseguindo fazer. Então esse ano, por exemplo, a gente já está conseguindo entregar nas mãos das pessoas, das famílias, quase 750 pessoas, quase 750 famílias estão tendo o seu documento da sua casa. Ano passado foram só 150. Então em 6 meses a gente conseguiu fazer 5 vezes mais e mais a Vigorelli. Então isso é um ponto bem positivo, assim, de mudar o processo, mudar o método que se trabalha para ter resultados diferentes. Sua quarta. Quais foram suas maiores conquistas como prefeito? As maiores conquistas como prefeito? Uma das que mais eu fiquei emocionado foi a Vigorelli. Sem dúvida nenhuma, porque eu não sei se vocês conhecem lá a Vigorelli, mas até hoje aquelas 350 pessoas moram lá sem energia elétrica, então elas dependem de gerador. Então imagina, todo dia você ter que ligar o gerador, você não ter uma geladeira, você não ter uma televisão, um ar-condicionado, enfim, então assim, com a regularização fundiária a gente vai conseguir levar a energia elétrica para lá, esgoto sanitário. Então isso é uma coisa que me emocionou muito, porque são 30 anos que eles estavam brigando por isso e a gente vai conseguir resolver. E também ver as praças de volta cheias de famílias. Então tem uma praça na frente da prefeitura que era completamente abandonada, tinham drogados lá, e agora ela está bonita, tem um parquinho para crianças, tem um parcão, e todo dia tem criança lá brincando, e isso me deixa muito animado mesmo. Conte-me um projeto que você teve que trabalhar por um período de tempo prolongado. Como você permaneceu engajada? Um projeto que eu tive que trabalhar... Olha, eu vou dizer que a campanha foi um projeto bem alongado, porque começou em 2019, já quando eu aceitei o convite, e até o final de 2020, e você não sabendo o que ia acontecer. Então é uma situação bem estranha, assim, você participar de uma eleição, porque a tua vida pode mudar radicalmente do dia para a noite, mas você não sabe o resultado. Então você trabalha quase 2 anos para isso acontecer e você não sabe o que vai. Então muitas vezes eu chegava em casa super desanimado, achando que não ia dar certo. Tinha dias que eu chegava em casa mais animado. Então, só que eu fui sempre focado. Sempre eu sou uma pessoa que sou temente a Deus, eu rezo muito, eu sempre peço sabedoria a Deus, e nisso que eu me colocava, assim, com a esperança de que se fosse a vontade dele iria acontecer. Então isso me dava forças todos os dias. Eric? Agora que o senhor participou da rádio, o que você acha dela? O que eu acho da rádio? Eu acho fantástico. Aliás, parabéns, assim, eu estou vendo vocês super organizados, sincronizados, boas perguntas, chegando a dialogar também. Então eu acho isso muito bom, a gente se comunicar é fundamental para o sucesso, e vocês terem uma rádio onde vocês conseguem debater sobre temas da cidade, trazer temas relevantes, isso é fantástico. Parabéns, eu fico extremamente orgulhoso de ver isso nas nossas escolas. Luiz, sua 8ª pergunta. Quais os desafios de governar numa pandemia? Olha, a pandemia foram momentos muito difíceis porque a gente tratou de vidas, e Joinville
estava preparada, mas foi tão rápido a situação que em menos de 10 dias a gente já estava com todas as UTIs lotadas. E aqui os servidores públicos municipais da saúde foram fantásticos. A gente conseguiu abrir os hospitais de campanha nos PAs, a gente aumentou muito o número de UTIs, e isso fez com que a gente conseguisse também manter a cidade aberta, porque muitas cidades que não tiveram essa opção de conseguir tratar todos os pacientes graves tiveram que fechar, né, fazer o famoso lockdown, que as pessoas ficam em casa. E o problema do lockdown é que ele acaba quebrando empresas e as pessoas perdem os empregos. Então, você tem um problema de saúde, que daí vira um problema econômico e logo depois um problema social, né? E você acaba tendo uma grande crise. Então, a gente conseguiu equilibrar bem isso. A gente conseguiu fazer o atendimento aos casos graves e manter as empresas funcionando para garantir o emprego de todo mundo. E a gente conseguiu passar pela pandemia dessa forma. Só que foi bem difícil, né? São decisões bem difíceis. Sim. A gente se reunia todos os dias no meu gabinete, todos os secretários envolvidos, e a gente sempre tomava as decisões em cima de dados, informações, quantos leitos, quantas pessoas, quantos casos graves, se está crescendo ou não está crescendo, e mudava também os decretos. Teve um decreto que a gente fez uma mudança que tem um grande resultado, que a gente proibiu a venda de álcool depois das 18 horas em bares, restaurantes, e não podia ser consumido. E isso ajudou muito, porque isso acabou com as festas, acabou, né, com o convívio social, que isso é o que mais atrapalhava. Porque as pessoas elas não pegavam o Covid trabalhando. Porque nós estamos todos aqui, nós estamos com máscara, a gente está com distanciamento. Isso aqui não tem risco nenhum da gente pegar o Covid. Agora, quando as pessoas vão para um bar e elas tomam uma cervejinha juntos, o que acontece? Eles tiram a máscara para tomar juntos. E ali acontece a contaminação. Então, quando a gente fez esse decreto, a gente viu que rapidamente começou a cair o número de casos em Joinville. E isso foi o que ajudou a gente a passar pelos momentos da crise. Muitas vezes até sem máscara, né? Exatamente. Então, a máscara ela se mostrou extremamente efetiva no combate à pandemia. Então, quando a gente fala, né, de que as pessoas têm que usar máscara, é por isso, porque a máscara ela realmente funciona. Se a gente analisar os nossos servidores públicos que trabalham dentro das UTIs, o nível de contágio deles foi baixíssimo. E olha, eles trabalhando lá com uma pessoa de Covid, mas eles estavam com máscara, estavam tomando cuidado. Geralmente as contaminações aconteciam aonde? No almoço de família, no churrasco de família, porque lá todo mundo tira a máscara e aí acontecia a contaminação. E para encerrar com as perguntas, o que você diria para um jovem para convencê-lo a se interessar pela política? Bom, vocês têm uma vantagem hoje em dia, né, que eu não tive na minha adolescência, que são as redes sociais. As redes sociais elas são uma grande forma de comunicação, uma forma de engajamento. A gente tem que saber usar as redes sociais. Né? Então o que é isso? É a gente buscar as informações que vão nos alimentar de forma positiva. Tem gente que acaba usando a rede social só como um hater, né? Como aquele que xinga e briga por tudo. Não é dessa forma. Agora, participar das redes sociais, acompanhando, por exemplo, os vereadores, acompanhando as atividades do prefeito, é fundamental para desenvolver essa habilidade política, né? E através da escola, por exemplo, vocês se unirem através de alunos e pensarem em melhorias no bairro, na rua, dentro da própria escola, isso também já é fazer política. Então é isso. Eu sugiro para que todos participem de alguma forma para mudar a nossa sociedade. E agora a gente vai chegar num momento mais, como que eu posso falar, descontraído, que é o momento dos bilhetinhos. E a gente recolheu os bilhetinhos das salas, muitos deles são anônimos, não tem nome, mas a gente recolhe sempre de perguntas de 6º a 9º ano. Então pode vir bastante coisa. Vamos lá. Vamos começar com a primeira pergunta, que é de um anônimo. Como que é ser o prefeito? O primeiro dia que eu entrei naquela sala, a sala é enorme, deu um frio na barriga gigantesco, assim, porque eu olhei aquilo e disse, nossa, o tamanho da responsabilidade, né? E ser prefeito muito me honra, né, de eu estar à frente da cidade, mas é de grande responsabilidade também. A gente sabe que as nossas atitudes e as nossas tarefas no dia a dia refletem no dia a dia das pessoas. Então ser prefeito é estar com a agenda lotada, a cada meia hora ter uma
um atendimento, correr de lá para cá para atender todo mundo. Então assim, é vida corrida. Oi para vocês da rádio. Uma pergunta: qual a idade do prefeito? 43 anos. Pouco informal a pergunta. Vai, Gabi. Essa pergunta é de um anônimo. Eu queria que tivesse música no intervalo. Eu também. Sabia que, olha só, quando eu era... E por que não, né? E eu pergunto assim, por que não? Quando eu era aluno na escola, eu participei do Grêmio Estudantil. E eu me lembro que na época a gente fazia festas, tudo mais, arrecadava dinheiro e a gente investiu numa rádio dentro da escola. Então no recreio sempre tocava música no recreio. E foi com o dinheiro que a gente conseguiu montar e arrecadar. E eu acho isso uma ideia super legal, né? E a gente também já usava o microfone, passava os recados para os alunos, o Grêmio Estudantil aqui organizava, né? A gente plugava todo dia numa rádio diferente, aí a rádio, na época era Transamérica, descobriu que a gente estava plugado neles, aí a própria rádio mandava um abraço para os alunos do colégio. Foi super legal, assim, é uma ideia muito massa. Super apoio. Eu mesmo ia gostar. Eu também, né? Eu falo, E por que não, né? Na melhor escola, como não, né? A gente já tentou, a gente já fez umas 2 ou 3 transmissões. Enquanto a gente falava, o recreio rolava e os alunos ouviam a gente falando. Não, isso é muito legal. Isso é muito legal. E eu acho que a gente viver a comunidade da escola, como vocês estão vivendo, participando, é o primeiro ato da gente pensar como sociedade, como política. Né? Então, acho muito bom, né, vocês terem essa ideia e vontade de fazer e arregaçar a manga, criar um projeto, ver quanto custa, fazer eventos para arrecadar, vender brigadeiro, vender cachorro-quente, vender rifa, e foi assim que a gente conseguiu na época fazer. E até hoje eu me lembro com muita alegria assim, as conquistas que a gente teve. E só para finalizar a questão dos bilhetinhos, o professor Paulo mandou para alguém da rádio: você não imagina o quanto você é importante para o mundo. O mundo precisa de você. Confie em você mesmo e dedique-se. Sua recompensa virá. Admiro você. Um abraço para você e para os outros alunos. Professor Paulo. Muito confiante, muito confiante. E olha só, eu queria abrir um parênteses aqui que ontem foi o dia do rock. Não, anteontem. Anteontem foi o dia do rock. Eu bem. tô com uma memória muito boa. Foi o dia do rock. Foi o aniversário de 1 ano da rádio. E também foi o dia que completou 129 anos do Corpo de Bombeiros Voluntário de Joinville. Nossa, várias... Muito importantes, hein? Parabéns. Importantes. Muito legal. Cheio de conexão. Vocês gostam de rock? A gente gosta e principalmente é o estilo que mais toca na nossa rádio, né, senhor? Exatamente. Então podemos dizer que é a rádio do rock. Ele tá com a camisa Guns N' Roses, né? Se ele gosta de rock. Podemos dizer que a rádio é do rock, então. Cada dia é uma camiseta diferente, uma banda diferente. Que legal trazer esse rock raiz, né? Fazer com que também os alunos vejam essa época do rock, né? Que foi tão importante. Muito bom. O senhor gosta muito dos livros. Muito bom, bom gosto. Então, vamos começar os agradecimentos. Gostaria de agradecer principalmente ao nosso convidado, agradecer a equipe dele que está presente aqui conosco, agradecer ao professor Alberto, agradecer a dona Bia por ceder o espaço, agradecer a escola. Gabi, tem algum agradecimento? Eu agradeço muito pela sua participação, foi uma entrevista muito interessante e acho que esse projeto está sendo muito interessante, na verdade. Eric? Queria agradecer a todos, meu professor. O que eu posso dizer, já que vocês estão agradecendo todo mundo? Eu vou falar isso, né? Isa? Simples e rápido. Agradecer por se disponibilizar para essa escola muito importante para a nossa rádio e tudo mais. Agradecer principalmente a escola por ceder tudo isso para a gente, é muito importante para o nosso crescimento na rádio, para o nosso entendimento também, para a gente formar a nossa própria opinião. Então, agradecer. João? Agradecer por você ter vindo aqui, por causa que muitos não sabem de muitos projetos seus, que não acompanham, só sabem de você só pelos jornais, pelo que falam. Então, eu agradeço muito por ter vindo aqui para trazer mais conhecimento para a gente.
muito legal. Queria agradecer a sua presença, agradecer a Dona Bia pelo espaço, o professor principalmente pela oportunidade. Mandar um beijo para Dona Carol e para as orientadoras que estavam me pedindo. E é isso. Então Todo agora... mundo formal, né? Só eu que Agora a palavra final vai para o nosso entrevistado, se quiser dar algum agradecimento. Olha, gente, eu saio daqui muito feliz, eu saio extremamente energizado. Estar com vocês é muito positivo. Eu quero agradecer ao professor, agradecer também à diretora Celina, né, que a escola, quem faz a diferença na escola são as pessoas que trabalham na escola. São os pais que frequentam a escola e são os alunos que fazem da escola ter o porquê de existir a escola. Então são pessoas, e a partir do momento quando a gente dá espaço para pessoas, como a escola está dando esse espaço para vocês, eu só posso ver bons resultados aqui. Então eu fiquei muito feliz de ter participado, agradeço muito pelo convite, parabéns a vocês, vocês estão realmente mandando bem, eu via que vocês estavam organizados e sabendo onde queriam chegar. Então só fica o meu grande abraço a todos também que estão escutando, né, a rádio. E quem sabe volte outro dia com mais novidades, né? Ou se vocês quiserem convidar os nossos secretários também para ser assuntos mais específicos de algumas pastas, a vice-prefeita também. Enfim, né? Fica aí também a dica, vocês podem convidar, tá bom? Forte abraço a todos. E é isso, obrigado aos ouvintes e vamos ficando por aqui. Rádio Metropolitana Joinville, a rádio do rock.